Você já foi deixado quando mais precisava de alguém? Já sentiu como se tudo tivesse acabado, bem no momento em que o sonho estava prestes a começar? Essa é uma história sobre o recomeço inesperado, quando o chão some, mas alguém surge. Alguém que não promete, mas permanece. Se você acredita que é tarde demais para o amor, ou já se questionou se vale a pena tentar outra vez, essa história vai te mostrar que às vezes a dor não é o fim. É só o começo do que realmente importa. Assista até o final e descubra como o que parecia ser uma rejeição era na verdade o plano certo disfarçado. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. O cheiro de flores recém-cortadas se misturava ao incenso leve que preenchia a nave da igreja, criando um aroma quase sagrado. As luzes douradas filtradas pelos vitrais coloriam os bancos de madeira polida. E os convidados se acomodavam em silêncio respeitoso, como quem testemunharia algo eterno. Isadora Nunes, vestida de branco dos pés à cabeça, aguardava atrás da porta principal, com o braço enlaçado ao do pai. O coração pulsava com força, mas não de medo. Era a expectativa de ver seus sonhos ganharem forma. "Pronta, minha filha?" perguntou o pai, tentando conter a emoção. "Pronta, pai. Finalmente." O véu leve deslizava por seus ombros como uma névoa delicada. O buquê de peônias e rosas champanhe estava firme em suas mãos, embora seus dedos traíssem um leve tremor. Mas o tempo começou a se esticar. A marcha nupcial não começou. A cerimonialista surgiu do corredor, os passos apressados, o rosto empalidecido. "Seu André, ele não está no altar." A frase saiu num sussurro urgente. Isadora franziu a testa, sem entender. "Como assim?" O motorista disse que ele foi embora há poucos minutos. Deixou um bilhete. Disse que não podia mais, que estava confuso. O mundo parou. O pai de Isadora fechou os olhos por um instante, como se quisesse que tudo aquilo não fosse real. Ela não reagiu de imediato. Apenas olhou para a porta que não se abria, depois para o buquê em suas mãos. O vestido apertava. O ar parecia rarefeito. Uma risada nervosa ameaçou escapar, mas ela a sufocou. "Ele me deixou? Aqui? Agora?" Ninguém respondeu. As portas ainda fechadas mantinham os convidados na ignorância por mais alguns segundos. Mas o cochicho inevitável começou a vazar dos bastidores. A ausência do noivo, o atraso fora do script. "Eu vou embora," ela disse a voz estranhamente calma, como quem precisa andar para não desabar. A cerimonialista tentou conter o avanço, mas Isadora abriu as portas por conta própria. Os olhos da igreja se voltaram para ela, vestida de noiva, sozinha, sem música, sem explicação. Um murmúrio coletivo encheu o espaço. A vergonha não veio de imediato. Veio o espanto. O coração partido seria processado depois. Agora era o corpo que precisava fugir. Ela andou rápido até o fundo da igreja, os passos ecoando como tiros no mármore branco. Quando um dos padrinhos tentou se aproximar, ela desviou. A maquiagem começava a escorrer. Os olhos ardiam. A cauda do vestido ficou presa na porta. Ela puxou, rasgando um pedaço sem perceber. Ao sair na calçada, respirou como se tivesse emergido debaixo d'água. Foi quando esbarrou em um homem. Forte, alto, de terno escuro. O impacto a fez perder o equilíbrio por um instante, mas ele a segurou com firmeza, o toque quente e seguro no braço nu. "Perdão," ela disse quase sem voz, sem olhá-lo diretamente. "Está tudo bem," respondeu ele, num tom contido, mas humano. Isadora recuou, ajeitando o véu torto com mãos trêmulas. Então correu. Como quem foge da própria história. O homem, Rafael Dávila, a seguiu com os olhos. Não era convidado próximo. Acompanhava um sócio naquele evento, ou tentativa de evento. Mal prestara atenção nos nomes no convite, mas a imagem dela sozinha no altar ficaria na memória.
dele como um símbolo de algo que ele conhecia bem: abandono. Isadora passou as próximas horas como quem atravessa um incêndio interno. Entrou no táxi sem destino certo. O motorista a olhou pelo retrovisor com pena, mas ela apenas murmurou: Rua 7 de Setembro. Casa da minha tia Luísa, por favor. A tia a recebeu de olhos arregalados, com uma blusa de casa e um olhar de prontidão que só as mulheres maduras conhecem. Não fez perguntas, apenas abriu os braços. Vem, você vai dormir aqui, ou chorar, ou gritar, o que quiser. Hoje, o mundo pode esperar. Isadora não disse nada, apenas se permitiu desabar. O vestido foi deixado no chão do banheiro, o véu sobre a cama de solteiro, o buquê, jogado no cesto do lixo. Mas a dor, essa, se acomodou dentro do peito e não foi embora. Naquela noite ela se encolheu em silêncio, o rosto afundado no travesseiro enquanto a tia sentava-se na poltrona ao lado, fazendo crochê para distração, sem cobrança, sem palavras feitas. E antes de adormecer, uma única certeza lhe atravessou o peito como um fio de esperança desesperada. Se o amor morria no altar, talvez pudesse renascer em outro lugar. Os dias seguintes ao casamento que não aconteceu passaram lentos, abafados como o ar antes da chuva. Isadora se recolheu no quarto da tia Luísa, onde cortinas florais filtravam a luz e abafavam o mundo. Ela não chorava o tempo todo. Chorava em blocos. Ao acordar, quando via as flores murchas do buquê que ainda insistia em guardar, ou quando se deitava à noite e o silêncio da casa permitia que a memória gritasse. A tia, sábia em sua paciência, lhe oferecia café fresco todas as manhãs e deixava bilhetes na porta do quarto. Levante-se quando quiser. Já tem pão de queijo na mesa. Você é maior do que isso. Aos poucos, Isadora passou a caminhar até a varanda, depois até o jardim. E numa tarde de céu acinzentado decidiu sair. Colocou um vestido leve, prendeu o cabelo em um coque frouxo e calçou um par de tênis. Precisava respirar longe das lembranças. O bairro era antigo, tranquilo, com pequenas casas alinhadas em ruas silenciosas. Ao dobrar uma esquina, o aroma doce de canela e café a atraiu até uma pequena cafeteria encravada entre uma floricultura e uma papelaria. Havia algo reconfortante naquele lugar, com sua fachada de madeira e vitrine repleta de doces artesanais. Ela entrou, tentando não parecer deslocada. As mesas eram simples, decoradas com livros empilhados e pequenas velas apagadas. A música, ambiente era suave, jazz instrumental e havia poucos clientes. Isadora se sentou perto da janela pedindo um cappuccino com a voz mais baixa do que gostaria. Foi então que o viu. Sentado algumas mesas à frente, Rafael Dávila segurava uma caneca de cerâmica escura e folheava um livro de capa gasta. Os cabelos estavam ligeiramente desalinhados e o terno escuro aberto sobre a camisa de tom creme. Seus olhos passeavam pelas páginas com atenção, até que, como se sentisse o olhar dela, levantou os olhos. O reconhecimento foi imediato. Mas ele não se sobressaltou, tampouco invadiu sua bolha de constrangimento. Apenas sustentou o olhar dela por um segundo suficiente para dizer: "Eu lembro." Depois, voltou ao livro, como se respeitasse o espaço que ela claramente precisava. Isadora desviou os olhos, incomodada por ter sido reconhecida. Ela não queria que ninguém a olhasse como a noiva abandonada, mas havia algo estranho naquela troca silenciosa. Ela não se sentiu julgada. Quando o cappuccino chegou, ela percebeu que havia perdido o apetite, mas manteve-se ali, forçando goles curtos com os olhos vagando entre a rua e as bordas da xícara. Estava prestes a se levantar quando um calor repentino subiu pelo seu corpo. A cabeça pareceu girar, o estômago revirou. Um enjoo inesperado e desconcertante. Ela se apoiou na mesa. Rafael percebeu o movimento e discretamente se levantou. "Está se sentindo mal?" A voz dele era baixa, mas firme. Isadora assentiu, tentando respirar com calma. O garçom se aproximou, mas Rafael foi mais rápido. "Ela precisa de água. Rápido." Ajudou-a a se sentar de forma mais confortável,
Com um gesto cuidadoso, não encostou mais do que o necessário, não fez perguntas desnecessárias. É só uma tontura. Eu estou bem, ela disse após beber alguns goles de água. Pode estar fraca. Já comeu hoje? Ela negou com a cabeça. Obrigada, senhor. Rafael respondeu com um meio sorriso. Isadora. Eles apertaram as mãos como se assinassem um acordo mudo de respeito. Posso pedir algo leve para você comer? Ele sugeriu. Não precisa de verdade. Eu já vou... Tudo bem? Ele interrompeu compreensivo. Mas se precisar de silêncio e café, esse lugar costuma ser seguro. Ela não respondeu. Mas ao sair, olhou para ele mais uma vez. E foi como deixar para trás, pela primeira vez, um pouco da dor. Naquela noite, deitada na cama com o ventilador girando devagar sobre sua cabeça, Isadora pensou em como o olhar de um estranho pode, às vezes, conter menos julgamento e mais cura do que 1000 palavras de consolo. Não sabia o nome dele até então. Agora sabia. Rafael. Não esperava reencontrá-lo, mas uma pequena parte dentro dela desejava que acontecesse. As visitas à cafeteria tornaram-se parte da rotina silenciosa de Isadora. Às vezes pela manhã, outras no fim da tarde. Ela levava livros, cadernos, às vezes só o próprio corpo cansado e o desejo de estar fora de casa sem precisar dar explicações. Na maioria das vezes, Rafael estava lá. Sentava sempre na mesma mesa, próximo à estante de troca de livros, e parecia existir em uma bolha de concentração. Raramente usava o celular, sempre lia, sempre observava. Nas poucas vezes em que se cumprimentaram, o tom era neutro, mas respeitoso. Um aceno de cabeça, um leve sorriso. Nenhuma tentativa de invadir, nenhum clichê. Até que numa manhã de quinta-feira, quando ela já se preparava para sair após terminar sua leitura, ele se aproximou. Isadora, disse com a mesma voz calma que ela lembrava. Você tem um minuto? Ela olhou para ele surpresa com a abordagem direta. Claro. Ele se sentou à sua frente, ajeitando o relógio no pulso antes de continuar. Trabalho com publicação de livros, além de impressão editorial. Uma editora de médio porte, nada glamuroso. Um dos nossos revisores entrou em licença médica, mas eu lembrei de você mencionando que escrevia e revisava. Ela hesitou. Sim, eu dava apoio na editora da escola onde trabalhei. Também escrevo contos infantis, mas nada publicado. Justamente por isso pensei em você. Estamos com alguns projetos parados. Preciso de alguém com bom texto, olhar sensível e... alguma leveza, completou. Ela ficou em silêncio por um instante, como se esperasse alguma armadilha. Isso é uma oferta de emprego? É um convite. Temporário, se quiser. Sem pressão. Mas acredito que pode te fazer bem. E nos ajudar também. Isadora ponderou. Desde o casamento rompido não se via mais como alguém útil. Não se via, na verdade. Eu aceito, disse quase surpresa com a própria resposta. Na segunda-feira seguinte, Isadora subiu o elevador do edifício Dávila, um prédio discreto, no centro da cidade. A recepcionista sorriu ao reconhecê-la. A Marta já está te esperando, disse indicando o caminho. Marta era uma mulher enérgica de olhos vivos e humor rápido. Devia ter pouco mais de 40 anos e exalava competência. Então você é a famosa Isadora. Já ouvi falar do seu cappuccino. Sorriu. Vem, vou te mostrar onde vai trabalhar. A sala era ampla, arejada, com uma vista linda da cidade. A mesa de revisão era organizada, com luminária moderna e uma pilha de originais aguardando leitura. Fica à vontade. Seu tempo aqui é seu, disse Marta, antes de sair. Nos dias seguintes, Isadora mergulhou nos textos com fome. Corrigir erros, sugerir trechos, entender o ritmo das palavras. Era como reorganizar não apenas frases, mas pedaços do próprio coração. Às vezes via Rafael passando pelo corredor, absorto em reuniões, anotações ou em longas conversas, com autores ao telefone. Mas nunca se dirigia a ela de forma invasiva. Apenas observava
perguntava de forma leve se estava tudo bem e seguia. Até que, numa tarde de chuva miúda, ele apareceu na porta da sala com um livro nas mãos. Posso? Claro. Ele entregou o exemplar a ela. Primeira edição da nossa coleção infantil. Achei que você gostaria de ver. Ela folheou com cuidado. Era delicado, com ilustrações suaves e texto poético. É lindo. A ilustradora é uma artista de Olinda, e o autor era meu pai. Isadora ergueu os olhos. Ele fundou a editora? Sim, mas preferia escrever do que gerenciar. Eu acabei herdando os dois lados. Respondeu com um sorriso contido. E você? Escreve? Já tentei, mas acho que prefiro fazer as palavras dos outros acontecerem. Ela assentiu. Sabia exatamente o que ele queria dizer. Por um instante, o silêncio entre os dois não foi desconfortável. Era cheio de significado. Naquela noite, Isadora voltou para casa com o livro no colo e um papel dobrado dentro dele. Uma nota escrita à mão. Você lê como quem entende o que não está escrito. Isso é raro. Assinado, R. Ela encostou o bilhete no peito, fechou os olhos e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia apenas lembrada. Sentia-se vista. E sem perceber começava a reescrever não só textos, mas a si mesma. A editora começava a ganhar um novo ritmo com Isadora ali. Marta, que era organizada até demais, não poupava elogios discretos. Autores começavam a comentar sobre as observações sensíveis nas revisões. Rafael, embora contido, demonstrava aprovação com olhares prolongados e gestos que falavam mais do que palavras. Isadora, por sua vez, sentia-se respirando outra vez. Ainda havia noites em que acordava assustada, ou domingos em que evitava redes sociais para não ver rostos do passado. Mas durante o expediente, especialmente nas manhãs calmas em que a luz do sol invadia sua sala, ela se permitia esquecer o que não deu certo. Na sexta-feira, pouco antes do fim do expediente, Rafael apareceu na porta com uma expressão que mesclava hesitação e convite. Está ocupada amanhã? Não exatamente, por quê? Tenho um compromisso fora da cidade. Uma feira literária em Gravatá. Iria sozinho, mas... O autor é delicado com suas apresentações. Marta sugeriu você. Disse que sua presença suaviza os ambientes. Ele sorriu meio sem jeito. Ela riu. Marta disse isso? Ela disse que você tem cara de quem acalma cachorro bravo. A frase é dela. Então está decidido. Se eu posso lidar com escritores ranzinzas, estou dentro. A estrada até Gravatá parecia outra dimensão. O céu limpo, o verde das plantações, os morros ao longe. Isadora abriu o vidro para sentir o vento e por um instante, esqueceu que já estivera em um carro de vestido branco, sonhando com um destino que nunca chegou. Faz muito tempo que não viajo assim, comentou. Gosta do silêncio da estrada? Gosto da sensação de ir embora, mesmo sabendo que vou voltar. Rafael assentiu. Eu também. Me ajuda a lembrar que a vida continua andando, mesmo quando a gente para. Ficaram um tempo em silêncio, e foi bom assim. A pousada onde ficariam hospedados era simples, mas charmosa, com chalés de madeira e uma vista que se abria para um campo de flores silvestres. O evento seria no salão principal no fim da tarde. Como ainda tinham algumas horas, Rafael sugeriu uma caminhada pelos arredores. Caminharam por entre trilhas de terra batida, passando por árvores baixas e cercas de arame. O cheiro da mata, misturado ao som de grilos e pássaros, deixava o ambiente com algo de mágico. Costumo vir aqui quando preciso me lembrar de que nem tudo depende do controle, disse Rafael olhando para o campo aberto. Você é controlador? Sou alguém que perdeu o controle uma vez e prometeu nunca mais perder. Ele a olhou. É cansativo. Isadora entendeu mais do que ele imaginava. E o que te fez mudar? Você. Ela parou, surpresa. Eu? Não estou dizendo isso com a intenção de te impressionar, Isadora. Mas ver você seguir em frente com dignidade me tirou da defensiva.
Percebi que coragem não é sobre parecer forte. É sobre continuar, mesmo com medo. Ela sorriu com tristeza. Eu tive medo todos os dias depois do que aconteceu. Medo de acordar, de ser lembrada, medo de não ser mais vista como alguém inteira. E hoje? Ela respirou fundo. Hoje, sinto que estou em fase de broto. Ainda sou frágil, mas algo em mim está nascendo de novo. Rafael parou diante de uma árvore solitária no meio do campo. Colocou a mão sobre o tronco e olhou para cima. Essa árvore sobreviveu a um incêndio há 3 anos. Metade dela ainda está marcada. Mas continua de pé. E todo ano floresce. Isadora tocou a casca queimada com os dedos. É isso que eu quero. Não apagar as marcas, mas florescer apesar delas. Ficaram ali por alguns minutos em silêncio. Um silêncio cheio de significado. Durante o evento, Isadora ajudou com a organização dos livros, conversou com leitores e acompanhou Rafael na apresentação. Quando ele subiu ao palco e a apresentou como alguém que devolveu leveza ao processo editorial, ela sentiu algo novo, pertencimento. Na volta ao chalé, depois do jantar, sentaram-se na varanda com 2 canecas de chá. Já pensou em publicar seus contos infantis? Ele perguntou. Nunca achei que eram bons o suficiente. Talvez você precise olhar para eles como olha para os textos dos outros, com mais gentileza. Ela sorriu. Você sempre foi assim? Assim como? Alguém que vê o que ninguém mais enxerga. Rafael baixou os olhos. Não. Acho que só comecei a enxergar melhor quando parei de tentar esquecer tudo o que me feriu. Isadora colocou a caneca de lado. O ar entre eles parecia mais denso, como se algo pairasse, prestes a acontecer. Mas em vez de se aproximar, fisicamente ele apenas disse: se um dia decidir mostrar seus textos, não quero ser o primeiro a ler. Ela assentiu, sentindo o peito aquecido por algo que ainda não tinha nome, mas que sabia o que era. Cuidado. Naquela noite, deitada em um quarto diferente em uma cidade distante, Isadora não chorou. Pensou na árvore marcada pelo fogo e nas flores teimosas que insistiam em nascer. E entendeu, talvez pela primeira vez, que recomeçar não é apagar, é florescer por cima das rachaduras. Na semana que se seguiu à viagem para Gravatá, Isadora passou a se levantar mais cedo. Seus passos pela editora tinham outro ritmo, mais firme, mais certo. Rafael notou, mas não comentou. Preferia observar, à distância respeitando os tempos dela como sempre fez. Até que, numa manhã chuvosa, algo quebrou esse fluxo. Isadora recebeu uma mensagem em seu celular. Um número familiar demais para ser ignorado. Podemos conversar? Só preciso de alguns minutos. Estou em paz, eu juro, mas queria te ver. Assinado, André. Ela encarou a tela por longos segundos, como se a luz fria da mensagem iluminasse memórias que ela preferia manter em sombras. Quis ignorar, quis apagar, mas algo dentro dela dizia que era hora de fechar o que ficou aberto. Respondeu com um simples: hoje, 17 horas, Praça da Figueira. A praça estava quase vazia. O céu de fim de tarde dava tons alaranjados ao chão úmido. As folhas balançavam pesadas de orvalho. André estava sentado no banco onde costumavam conversar. Anos antes, quando o mundo ainda parecia previsível, ele levantou-se ao vê-la se aproximar. Estava mais magro, os olhos cercados por olheiras. Obrigado por vir. Seja breve. Ela disse sem dureza, mas com limite. Eu fui um idiota, covarde, e desde aquele dia, tenho vivido num vazio que eu mesmo criei. Não busco perdão, mentiu, mas queria te dizer que ainda te amo, que ainda sonho com a gente. Isadora o observou com atenção. Por um momento pensou no homem que um dia a amou, mas o que viu ali era outra coisa. Era culpa. Era ego ferido. Era a tentativa de limpar a consciência, não de amar de novo. Você não me amava, André. Amava o papel que eu cumpria na sua história, mas eu sangrei em silêncio enquanto você desaparecia. Ele tentou se aproximar, estendendo a mão. Eu posso ser diferente.
Podemos tentar de novo. Por tudo que vivemos. Isadora recuou um passo. A verdade é que você só voltou quando percebeu que me perdeu de verdade. Mas eu me encontrei. E não vou abrir mão disso. Ele ficou parado, os olhos confusos entre arrependimento e incredulidade. Ela o encarou pela última vez. Adeus, André. E virou-se. Do outro lado da praça, parado sob um toldo, Rafael havia chegado por acaso. Tinha vindo buscar um livro usado em uma loja próxima, mas a cena diante dele o fez congelar. Viu Isadora e o homem juntos, e num impulso que não combinava com seu jeito contido, quis entender, mas não quis invadir. Ao vê-la se afastar sozinha, respirando fundo, ele entendeu. Ela já tinha feito sua escolha. Na manhã seguinte, Isadora chegou à editora mais cedo que o habitual. Trazia consigo um envelope antigo, amarelado. Caminhou até a sala de Rafael com passos firmes. Bateu de leve a porta entreaberta. Está com 1 minuto? Para você, sempre. Ela entrou, sentou-se à frente dele e colocou o envelope sobre a mesa. O que é? Um convite, o meu. De casamento? Ela assentiu. Era para ser o dia mais importante da minha vida. E foi. Mas por outro motivo. Rafael não entendeu, de imediato. Ela abriu o envelope e retirou um papel dobrado dentro dele. Uma flor seca, cuidadosamente prensada. Peguei essa flor no campo atrás do chalé, guardei sem pensar. Hoje percebo que foi meu corpo me lembrando que flores nascem onde há espaço para respirar. Ele não disse nada, apenas a observava, os olhos atentos mas suaves. Quando você apareceu naquele dia, eu estava em pedaços, mas nunca me olhou como quem vê uma vítima. Você me viu como quem eu era, e isso me salvou. Rafael se levantou devagar, contornou a mesa e parou diante dela. Eu te vi como quem reconhece, porque também fui estilhaço um dia, e você me mostrou que é possível reconstruir. Disse com a voz firme, mas embargada. Ela levantou-se também, encarando-o de perto. E agora? Agora. Só se você quiser podemos caminhar juntos. Sem rótulo, sem pressa. Só juntos. Ela sorriu, os olhos marejando. É tudo o que eu desejo. Ele a puxou para um abraço. Não era um beijo de cinema, nem uma promessa ruidosa. Era um gesto simples, íntimo, real. Dias depois, sentados, na varanda da casa da tia Luísa, Isadora leu para Rafael o primeiro conto infantil que escreveu depois do recomeço. Ele ouvia em silêncio, como sempre fazia, mas com os olhos brilhando de orgulho. Ao final da leitura, ela olhou para ele. Acha que está pronto para o mundo? Se for como você, então está. Ela sorriu. Ali, entre palavras suaves e cicatrizes transformadas, ela entendeu de vez. O amor verdadeiro não chega gritando. Ele sussurra, ele espera, ele acolhe. E às vezes, começa no exato lugar onde tudo parece ter terminado. Algumas histórias não começam com o brilho de um sim, mas com o peso de um não. E talvez seja justamente ali, na dor do que não foi, que nasça a chance de algo verdadeiro. Não perfeito, mas possível. O amor que não chega com promessas vem com presença. Ele não apaga cicatrizes. Ele floresce entre elas, com raízes, profundas no cuidado, no tempo, no silêncio respeitado. É nesse espaço entre a queda e o recomeço que corações inteiros se formam, não por ausência de feridas, mas por terem escolhido crescer mesmo feridos. Isadora descobriu isso quando deixou de esperar um final de conto de fadas e aceitou viver uma história real. E Rafael entendeu que o controle não protege ninguém da dor, mas que a vulnerabilidade, sim, pode ser abrigo. No fim, não se trata de voltar ao ponto onde tudo quebrou, mas de construir algo novo sobre o que sobreviveu. Porque amar, às vezes, é ter coragem de acreditar que mesmo depois do não, ainda há um plano certo, e ele pode ser infinitamente mais bonito do que tudo que se imaginou. Se gostou,
Imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.